E o debate para o governo de Minas Gerais está previsto para ser realizado no próximo domingo, dia 16, às 8 horas da noite. Já estou aqui com o Theo Cury, agora sim, tudo bem, Theo? Tudo bem, Ontem foi um domingo agitado, né? Para a gente acordar cedo hoje, tivemos de ajustar aí os relógios, porque realmente, como a gente trouxe para vocês na reportagem, vários e vários debates importantes, não seria diferente. Foi difícil, né? Ficar acordado, dormir cedo. E conciliar telas para acompanhar todos. É isso aí. Ô, Theo, Tarcísio e Haddad trocaram farpas em alguns temas que devem, sobretudo, nortear aí e deixar bem claro como vai ser o caminho dessas campanhas. A gente está falando de economia, educação, segurança pública, mas o debate, de alguma maneira, na sua opinião, ele cumpriu o papel de esclarecer as propostas do eleitor? Me pareceu, em alguns momentos, um pouco distante daquele eleitor, difícil de entender, muito técnico em vários assuntos. Renan, concordo quando o assunto é economia, sem dúvida nenhuma. Ao falar, por exemplo, Propag, termos como creditício, essa adesão a programas que tinham relação com o governo federal, por exemplo, isso de fato, apesar de ser um tema importantíssimo para a saúde financeira do estado de São Paulo, para falar da saúde financeira das contas públicas a nível nacional e a nível estadual, a despeito da importância, esse é um assunto que, da forma como foi tratado, acaba ficando mais distante do eleitor comum. Então, isso tem de fato uma dificuldade, tem uma tecnicidade. A despeito disso, é um debate em que sim, um debate acima de tudo respeitoso, com os dois nomes que aparecem, são os dois candidatos ao governo do estado de São Paulo participando. A gente viu em outros estados uma ausência, por exemplo, do Sérgio Moro, por questões políticas, por acreditar que seria um jogo de carta marcada, como a gente viu na reportagem, e do Eduardo Paes, que disse que por questões jurídico-eleitorais não poderia participar. A gente viu dois candidatos ao governo do estado de São Paulo que se propuseram ao debate, que trataram de todos os assuntos, se aprofundaram nos principais assuntos de segurança pública, de saúde, de economia, de educação. Então foi um debate rico em que ganhou o eleitor, com esse adendo de que há uma dificuldade ali de compreensão, porque são dois candidatos que têm muita experiência, que são um acadêmico, outro muito técnico, então acaba trazendo uma tecnicidade muito grande quando o assunto é economia, que já não é um assunto muito palatável e muito fácil de compreensão. Mas ali a gente viu de tudo. Viu também um debate nacionalizado, como não seria diferente. Então, muitas menções à atuação do governo federal, a memórias, a resgates de como foi o governo de Jair Messias Bolsonaro. Isso foi utilizado por cada um dos adversários para provocar o outro, obviamente de maneira respeitosa, mas trazendo, por exemplo, o Fernando Haddad trazia o legado do governo de Bolsonaro. O Tarcísio Gomes de Freitas criticava a gestão atual do presidente da República, fez menção à necessidade de uma troca na presidência da República. O Fernando Haddad fez menção, por exemplo, ao tarifaço, à utilização do boné por Tarcísio Gomes de Freitas, dias depois de ter dito que não usaria novamente o boné. Então, você vê, teve ali uma série de menções ao que acontece no cenário nacional. Não houve menção, por exemplo, ao Flávio Bolsonaro por parte do Tarcísio Gomes de Freitas. Isso também acabou sendo muito notado. Mas, de fato, o que a gente viu foi um debate que tratou dos principais assuntos, conseguiu se aprofundar em diversos assuntos. Na questão econômica, assuntos importantíssimos foram tratados, de dívida do Estado, de necessidade de incremento, por exemplo, de mecanismos para melhorar as contas públicas, mas isso ainda afastando um pouco mais o eleitor. Esse foi um debate que, na parte econômica, acaba afastando o eleitorado. Nos outros estados, o que a gente viu foi também a segurança pública permeando grande parte desses debates. Foi assim na Bahia, foi assim no Ceará. Além disso, obviamente, discussão sobre educação, sobre saúde pública. Muitos debates foram, de fato, muito propositivos. E, obviamente, fica marcado também pela ausência de candidatos que lideram as pesquisas, por exemplo, no estado do Paraná, com a ausência do Sérgio Moro, e no Rio de Janeiro, com a ausência do ex-prefeito Eduardo Paes. E isso acaba municiando, acaba
fazendo com que os outros adversários que participaram se unam nas críticas aos ausentes. Então, no Rio de Janeiro, Eduardo Paes foi chamado de fujão. No estado do Paraná, foi muito criticada a ausência do Sérgio Moro. Então, tudo isso acaba trazendo um peso e fazendo com que esses candidatos que se ausentaram sejam atacados pelos adversários que estavam presentes e também não possam se defender naturalmente por conta dessa ausência. Inclusive, depois da realização dos debates, a própria Bandeirantes alertou para essa ausência, disse que era lamentável a ausência desses candidatos nesse debate que tem como objetivo abastecer o eleitor com as principais propostas e políticas públicas que devem ser adotadas ao longo dos próximos 4 anos por quem ganhar as eleições. Theo, a gente fala de ausências, né? Obviamente a TV Bandeirantes e as afiliadas lamentaram e eu acho que quem perde de fato é o eleitor que está ali sentado, né, acompanhando tudo que é proposto ou discutido, justamente para que possa fazer a sua melhor escolha. Mas sabemos muito bem também que faz parte de muitas estratégias das campanhas se ausentarem em alguns debates, uma vez, né, que um deslize pode ser crucial para uma campanha ou para o caminho de uma campanha. Agora eu queria entender um pouquinho, Theo, você sentiu falta de algo que deveria digamos, estar mais presente nesses debates, sobretudo para aqueles candidatos que não estão tentando a reeleição e sim tentando lugar ali na cadeira como governador, para que pudessem de fato furar a bolha, né? Porque a gente ainda percebe que há uma polarização em boa parte aí dos estados quando a gente discute e vê, né, o debate que foi proposto. Te faltou algo? O que você chama a atenção para esse ponto? O que eles podem preparar aí agora, já dando esse pontapé inicial pós-debate? Acho que o que tem que rolar é uma reformulação da forma como trata, principalmente assuntos econômicos, que são assuntos mais difíceis. O tema da segurança pública, seja aqui em São Paulo, no estado da Bahia, que é um dos principais estados com dificuldade em conseguir trazer uma resposta melhor à população sobre a segurança pública, a violência, marcando muitos dos municípios da Bahia em indicadores importantes e respeitados nacionalmente, mesmo no estado do Ceará, no estado do Rio de Janeiro. A segurança pública é um assunto mais fácil de ser tratado por atingir e afetar a vida de todos os brasileiros nas mais diferentes capitais, nas mais diferentes cidades dos estados brasileiros. Mas os termos econômicos e a forma como os candidatos tratam dos assuntos econômicos, isso acaba afastando e trazendo uma dificuldade maior de compreensão da maior parte do eleitorado, porque de fato não é de fácil acesso. Muitos dos termos que são utilizados, você mencionar, por exemplo, adesão ao Propag, poucas pessoas sabem na prática o que é o Propag. E aí, por exemplo, isso foi muito utilizado durante a discussão no governo do estado de São Paulo, pelo Fernando Haddad com relação ao Tarcísio, mas isso em outros estados também foi notado. Essa discussão para você chegar ao eleitor comum, ao eleitor médio, que a maior parte, obviamente, da população, é preciso uma utilização de termos e de um didatismo maior, principalmente num assunto econômico que é importante, é crucial para a vida de todos os brasileiros e afeta igualmente a todos. E no final de contas, né, Theo, o que nós, como população, a gente quer saber se a gente vai sair na rua podendo usar o celular, se a gente vai ter segurança, se a gente vai ter emprego, se a gente vai ter como ir ao mercado e escolher o melhor produto, porque merecemos, né, escolher aquele produto, não o que dá, o que cabe no bolso. É isso, né? Eu acho que esses debates, eles servem justamente para a pessoa escolher o melhor candidato. E quando o assunto ele começa a ficar muito técnico, muito difícil de se compreender, afasta o eleitor, né? E aí, obviamente, a gente vai continuar de olho analisando com o Theo Cury, com todo o nosso time, para entender como furar a bolha e, claro, né, os principais detalhes desses debates. Theo, obrigado por enquanto. Combinado, até logo. Valeu. E olha só, a CNN dá início hoje a uma série de entrevistas com os candidatos aos governos estaduais. A iniciativa vai ampliar a cobertura, é claro, aqui da nossa emissora, nas eleições deste ano. Agora começou de fato, né? Em São Paulo, os apresentadores Yuri Pita, Clarissa Oliveira e Pedro Venceslau vão entrevistar os dois concorrentes que estão mais bem colocados nessa corrida eleitoral. A gente está falando de Fernando Haddad e também Tarcísio de Freitas. Fernando Haddad abre, portanto, a rodada de entrevistas nesta segunda-feira,
terça-feira, aqui na sede da CNN, na capital paulista. Já na quarta-feira será a vez de Tarcísio Gomes de Freitas, que concorre à reeleição ao governo do estado de São Paulo. Na sequência, a emissora vai ampliar as entrevistas com os líderes nas pesquisas, tanto no Distrito Federal, na Bahia, no Paraná, no Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também Ceará. Então fica o convite, não perca, a entrevista é hoje, vai ser transmitida ao vivo a partir das 9h15 da noite, simultaneamente, tanto na TV, na CNN Brasil, quanto também no YouTube da emissora.